5 causas emocionais que podem te levar à insônia. Olá, seres iluminados, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Luana Albino e eu sou psicóloga integrativa e há mais de 10 anos eu venho auxiliando pessoas nos seus processos de autotransformação. E hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre algumas causas emocionais que podem te levar à insônia. Se sabe que é durante o sono que o organismo exerce as principais funções, restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento, o crescimento muscular, a síntese das proteínas. É durante este momento que é possível repor as energias e regular o metabolismo. Fatores essenciais para manter o corpo e a mente saudáveis. Dormir é então um hábito que deve ser incluído na rotina de todos. É super importante se construir uma rotina, de sono saudável para que se possa construir a nossa proteção emocional. Pois o que a gente pôde perceber, o quanto é importante o sono para que a gente possa ter uma mente saudável. É durante o sono, gente, que a gente faz diversas conexões, atividades, a nossa memória, produzida, novas proteínas, síntese da imunidade, regulação, produção hormonal. Olha quanta coisa, é importante e ocorre durante o nosso sono. E é importante a gente perceber que tudo isso é muito importante para a saúde geral do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa vida saudável. E também é importante a gente salientar que cada pessoa vai ter uma rotina de sono. Não estou aqui para determinar, temos que dormir tantas horas, pessoas dormem tal hora, pessoa que acorda tal hora. Mas o que é importante é que a gente tenha realmente uma boa noite de sono. Quando a gente se priva, quando a gente é privado do sono, é como se a gente boicotasse a nossa saúde mental, o nosso organismo, pois ele não vai ter esse momento, para fazer toda essa restauração do nosso organismo, para que no dia seguinte a gente possa ser mais produtivo, que a gente possa estar bem. E quando a gente não dorme, o que acontece? Nosso organismo não pôde fazer esses reparos durante a noite, então no outro dia é claro que a gente vai estar mais cansado, não vai estar conseguindo produzir da mesma forma, não vai conseguir manter a nossa atenção onde a gente deveria manter a atenção, porque o nosso organismo está cansado. E o que acontece? Ele entende também que como a gente não dormiu e agora esse horário do dia não é um horário de dormir, ele acaba liberando no nosso organismo, muito mais cortisol, muito mais adrenalina, o que faz com que a gente, além de estar cansado de não ter dormido, a gente fique muito mais tenso, em estado de alerta todo o tempo, por conta de não ter tido uma boa noite de sono, para que todas essas funções importantes do nosso organismo pudessem acontecer. Pensando na questão da insônia, a gente pode dividir a insônia em 2 grupos, aquela insônia que é causada por questões medicamentosas ou por questões médicas, que pode acontecer, e aí tu tem que procurar um médico. Tem os institutos do sono que fazem todo aquele estudo, e é muito importante que a gente descarte, todas as possibilidades. É sempre importante buscar um médico, nessas situações, está sendo recorrente. E o outro tipo de insônia é causada por questões emocionais, que também é muito frequente e ocorre muito. Dentro das questões das insônias causadas por questões emocionais, a gente pode dividir em 2 grupos. Aquelas que tu inicias o sono, mas ali por umas 3 horas da madrugada tu desperta, ou antes ou depois, mas é mais ou menos por esse horário que as pessoas tendem a trazer, que faz essa curva, ou seja, tu até deita, pensando em alguma coisa, mas consegue dormir, mas quando chega no meio da noite tu acorda e segue pensando. Ou muitas vezes tu nem sabe, sobre o que é o teu pensamento. O nosso pensamento ele é muito
muito rápido. Muitas vezes ele nem nos deixa, a gente nem consegue, a gente não tem consciência do que está nos incomodando, né? Por isso eu sempre trago a importância da proteção emocional e do autoconhecimento, né? Que tu acaba entendendo, ó, por conta de determinada situação, por conta de determinado acontecimento, bah, hoje eu me senti dessa forma, então talvez seja por isso que eu tô acordando essa hora da madrugada. E também tem a outra situação onde as pessoas não conseguem dormir e ficam, como falam, fritando, né, na cama de um lado para o outro e passam aí, às vezes vão dormir lá pelo início da manhã. Isso é muito ruim porque teu corpo fica cansado, como eu falei antes, tu não consegue reorganizar o teu corpo, a tua mente, que acontece, né, nesse período do sono. Eu vou trazer para vocês 5 causas emocionais que podem gerar uma insônia, tá certo, pessoal? E a primeira causa emocional que eu trago é o que? Remoer. Como assim, Luana? Remoer é uma causa emocional? Sim. E tá ligado aos nossos pensamentos, tá ligado aos pensamentos alfinetes, ou seja, quando acontece uma situação na minha vida e eu fico lá remoendo. Eu tive uma discussão semana passada com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu filho, e eu continuo remoendo aquela situação, porque se eu tivesse dito diferente, porque se eu tivesse feito diferente, se eu conseguisse falar de tal forma, e esse pensamento alfinete do e se eu tivesse feito, e se alguma coisa, ele é um pensamento que nos consome, que consome a nossa energia, que muda o nosso ânimo e sim, é uma causa emocional que atrapalha o nosso sono. Tu vê só, né? Então, bora lá parar de remoer, né? Bora parar com esses pensamentos, vamos procurar, né, ter mais proteção emocional, cuidar dos nossos pensamentos e perceber quando esse pensamento nos incomoda, poder fazer esse olhar, de entender, de olhar, mas de não ficar remoendo, de não ficar se julgando, né? Vamos buscar isso. Outra questão que causa muita insônia são aqueles pensamentos ou ações que nos causam sofrimento. E que tipo de sofrimento é esse? Quando a gente passa por alguma situação que acaba tendo que, sabe, quando a gente fala, tive que engolir goela abaixo aquela situação, aquela pessoa, aquela fala, tô com aquilo engasgado aqui, sabe, quando as pessoas dizem isso, o que acontece? Tu leva pro teu sono, porque de noite, como a gente falou, é o momento em que o nosso organismo faz a reparação, traz as memórias, cuida das nossas memórias, né? Vai lá arquivar tudo nos seus espaços e aí o que acontece? Quando ela tá organizando né, que elas precisam serem ressignificadas para ficarem lá no inconsciente ou, né, vão ficar ali sempre vindo à tona até terem uma resolução. E aí o que acontece? Como tu ainda estás com isso aqui entalado, com esse sofrimento, acaba que ou tu não consegue dormir, e muitas vezes tu nem sabe, não é o pensamento que fica recorrente ali, mas fica no teu corpo, fica te angustiando e tu nem sabe o que é. E tá ali, tu passou por essa situação na qual tu não conseguiu, né, digerir, resolver dentro de ti, e ela vai acabar te atrapalhando na hora, né, do teu sono. Outra situação, né, outra causa emocional que é muito importante e que tu vê que é muito frequente, principalmente nesse momento em que a gente traz, né, essa alta produtividade das pessoas, é a questão do pensamento acelerado. Eu preciso produzir, e quanto mais eu fico produzindo, o que acontece? Mais, o que eu faço? Eu acelero o meu cérebro. E aí isso não é ruim, né? Não é ruim uma alta produção, não é ruim tu produzir bastante. O que é ruim? Tu não conseguir desacelerar no momento em que tu precisa desacelerar para que o teu corpo, né, possa se restabelecer, para que no próximo dia tu possa ter um dia tranquilo, tu possa ter um dia sereno, tu possa realmente produzir tudo aquilo que tu deseja produzir. Então,
Isso é a questão. O pensamento acelerado está sempre muito acelerado e tem a dificuldade de parar. Ou a gente pode também pensar no pensamento acelerado, aquele pensamento que acelera lá na frente, né? Aquele pensamento que está sempre lá na frente. E o que acontece? A gente acaba se tornando muito ansiosos e essa ansiedade também vai acabar dificultando, né, a minha capacidade de dormir. Tem situações que acontecem que a gente chama, né, de reativação de conflito. Eu tive uma questão, pode ter tido uma questão de um assalto, teve uma questão de algo que foi muito traumatizante para ti em algum momento do teu dia, da tua vida, e sempre que o teu organismo vai fazer esse reparo durante a noite, acaba que esse conflito é ativado. E geralmente o que acontece é as pessoas, tu acaba, né, despertando e ele fica nesse ciclo até, e é como eu disse, até tu conseguir, né, fazer essa resolução. Por isso que é tão importante os processos de terapia, onde tu vai estar te trabalhando, tu vai estar olhando para ti, tu vai estar tendo um novo olhar para os teus conflitos e ressignificando esses conflitos. Porque muitas vezes tu desperta no meio da noite ou tu tem a dificuldade de dormir, mas não vem aquele pensamento, tu não consegue entender num primeiro momento que é por conta de uma situação, porque às vezes essa situação ocorreu há anos atrás, há semanas, há dias, mas o teu cérebro fica ali tentando organizar aquilo dentro de ti e de alguma forma ele acaba te despertando ou não te deixando dormir, porque ele está tentando organizar aquilo. E quando a gente vai para um processo de terapia, o que a gente faz é trazer luz para essa questão, a gente olha de uma forma consciente, elabora isso e tu pode perceber que depois as noites começam a ser muito mais tranquilas. E a última causa emocional que eu trago para vocês, que também, né, pode gerar ali uma insônia, é o sono leve. E o sono leve é algo que muitas pessoas trazem. Nossa, qualquer barulhinho me desperta, eu mal consigo dormir, até o ventinho já me acorda. Bom, a gente precisa pensar que o nosso sono, ele tem fases, ele tem uma fase mais leve e ele tem uma fase mais profunda. E é nessa fase mais profunda que realmente acontece, né, a nossa restauração do nosso organismo, da nossa mente, para realmente proporcionar todos aqueles benefícios que eu já citei antes. Mas para que isso realmente aconteça, tu precisa chegar lá, né? Tu precisa ir para esse sono mais pesado. Porém, o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas ficam só nesse sono mais leve? Porque muitas vezes essas pessoas já dormem tensas, né? Tu dorme tensa, tu dorme ansioso e o que acontece? Quando tu tá muito ansioso, quando tu tá com o teu pensamento muito acelerado, tu não consegue o quê? Relaxar. E se tu não consegue relaxar, se tu tá sempre num estado de alerta, se o teu corpo tá sempre achando que pode acontecer alguma coisa, o que acontece? Ele não vai te deixar ir pro sono mais profundo, porque o nosso organismo, ele é perfeito e ele tá sempre tentando cuidar da gente. Então, se ele acha que tu tá percebendo que algo pode acontecer e que tu precisa ficar atento, ou seja, que tu precisa ficar tenso, que tu precisa ficar num estado de alerta, tu não vai pro teu sono mais profundo. E qualquer coisa vai te acordar no meio da noite. E pessoal, vamos pensar o seguinte: o quanto é importante a gente olhar para isso. Porque antigamente, como é que eram as formas de tortura? Não deixavam as pessoas dormir, porque realmente isso faz um mal para as pessoas. É muito importante dormir. Então, é dessa forma que eu vou finalizar mais um vídeo aqui no canal. Eu realmente espero que tenha sido contribuição para ti. Se tu tá com alguma insônia, se esse vídeo foi contribuição para ti, deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Esse vídeo já foi feito porque alguém deixou um comentário aqui no canal e eu super agradeço. Eu quero muito estar trazendo conteúdo que seja realmente relevante para vocês. Se tu gostou, curte, compartilha e compartilha com os amigos, te inscreve no canal, clica no sininho para que tu sejas notificado de quando eu colocar novos vídeos. Tá certo, pessoal? Um beijão para todos.
e fiquem com Deus.